No dia em que meu próprio filho me deixou caída no chão do banheiro, eu entendi que tinha criado um estranho dentro da minha casa. Um estranho que eu criei com sacrifício, que eu carreguei no colo quando tinha febre. Mas naquele momento, olhando para o rosto dele cheio de irritação enquanto eu gemia de dor no piso molhado, eu soube que alguma coisa precisava mudar. E mudou. Só que ninguém esperava que a mudança viesse de mim. Eu estava no banheiro naquela noite quando meu pé escorregou no piso molhado. A queda foi forte e senti uma dor intensa na lateral do quadril. Gritei pedindo socorro, suplicando por ajuda desesperadamente. Meu filho Roberto chegou correndo, mas quando me viu caída no chão, em vez de me ajudar, ele me olhou com irritação e disse: "A senhora só cai para chamar atenção, mãe", sempre buscando um jeito de aparecer. As palavras dele me atingiram como um raio. Fiquei ali no chão frio, olhando para aquele homem que eu criei com tanto amor e que agora me via como um fardo. Me levantei sozinha, tremendo de dor e humilhação, enquanto ele saía batendo a porta. Naquele momento, percebi que já não era mais a mãe querida. Era apenas um incômodo na casa que era minha por direito. Renata, minha nora, apareceu na porta do banheiro e suspirou com impaciência. "Dona Aparecida, a senhora precisa ter mais cuidado. Essas quedas só trazem problema para todo mundo." Nem perguntou se eu estava machucada. Só se preocupou com as inconveniências que eu pudesse causar. Meus netos, Lucas e Beatriz, nem saíram dos quartos. Estavam acostumados com essas situações tensas em casa. Me arrastei até meu quarto sentindo cada músculo dolorido. Mas a dor física não era nada comparada com o que eu sentia no coração. Durante a madrugada fiquei acordada pensando em como chegamos a esse ponto. Eu, que trabalhei a vida inteira como costureira. Eu, que criei Roberto sozinha depois que meu marido Geraldo nos abandonou quando o menino tinha apenas 8 anos. Eu, que sacrifiquei todos os meus sonhos para que ele pudesse estudar e ter uma vida melhor. Lembro perfeitamente das noites que passei na máquina de costura até 2, 3 horas da manhã. Lembro de vender minhas costuras de porta em porta no bairro inteiro para juntar dinheiro para o material escolar do Roberto. Lembro de usar o mesmo vestido durante anos para poder comprar tênis novo para ele. Tudo que eu fiz na vida foi pensando naquele menino. E agora, aos 71 anos, era assim que ele me retribuía. Roberto hoje tem uma construtora próspera em Ribeirão Preto. Começou pequeno, fazendo reformas, e foi crescendo até se tornar um empresário respeitado na cidade. Mas parece ter esquecido de onde veio. Parece ter esquecido quem ficou acordada cuidando dele quando tinha febre. Quem vendia doces na porta da escola para pagar o cursinho. Quem abriu mão da própria vida para que ele pudesse ter a dele. Renata sempre me tratou com frialdade, desde o primeiro dia que Roberto a trouxe para me conhecer. Mas meu filho costumava me defender. Nos últimos meses, porém, ele tinha mudado completamente. Me falava como se eu fosse uma criança problemática. Ignorava minhas opiniões. Parecia contar os dias para que eu sumisse da vida dele. Deitada na minha cama, com o quadril latejando de dor, olhei para o teto e pensei na minha vida. 71 anos. Mais de 40 deles dedicados exclusivamente ao bem-estar do meu filho. E o que eu tinha recebido em troca? Desprezo. Impaciência. Palavras cruéis quando eu mais precisava de ajuda. Mas o que eles não sabiam era que tudo estava prestes a mudar. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma força estranha crescendo dentro de mim. Era como se aquela humilhação tivesse despertado alguma coisa que estava adormecida há anos. Rezei em silêncio, pedindo sabedoria para tomar as decisões certas, e senti uma paz inesperada. Talvez fosse hora de lembrar a todos nessa casa quem eu realmente era. Talvez fosse o momento de mostrar que Aparecida Ferreira não era só uma velha inútil, mas uma mulher que tinha construído tudo isso com as próprias mãos. Eles tinham esquecido a minha história, mas eu não tinha esquecido os meus direitos. Olhei pela janela do quarto e vi o céu começando a clarear. O amanhecer chegava devagar, pintando o horizonte de tons alaranjados. E enquanto o sol nascia lá fora, alguma coisa também nascia dentro de mim. Já não era a Aparecida submissa que tinha permitido ser pisoteada.
Era uma mulher que estava prestes a despertar e reclamar o seu lugar no mundo. Eu tinha aprendido, depois de 71 anos de vida, que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. E enquanto a casa ainda dormia, eu já estava acordada, planejando os próximos passos. Porque tinha chegado a hora de todos nessa casa lembrarem quem era realmente Aparecida Ferreira. E do que eu era capaz quando me empurravam longe demais. O jogo tinha mudado, e dessa vez as cartas vencedoras estavam nas minhas mãos. Mas antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Me levantei da cama com cuidado no dia seguinte, ainda sentindo a dor da queda. Era cedo, antes do amanhecer, e a casa estava em silêncio. Fui até a cozinha e preparei café só para mim. Me sentei à mesa onde tantas vezes tinha servido o café da manhã para minha família. Essa mesa que eu mesma comprei com meu dinheiro quando Roberto era menino. Essa casa que eu ajudei a construir tijolo por tijolo com meus sacrifícios e meu trabalho. Olhei pela janela para o jardim que eu tinha plantado e cuidado durante anos. Senti uma tristeza profunda misturada com uma determinação que eu não conhecia. Os primeiros raios de sol começavam a entrar pela vidraça, iluminando a cozinha vazia, e eu ali, sozinha, tomando meu café amargo como tinha sido minha vida nos últimos tempos. Os pensamentos me levaram para o passado. Lembrei de quando Roberto era pequeno e ficava doente. Eu passava noites inteiras cuidando dele, levava no postinho de saúde, fazia canja de galinha especial. Quando ele quis abrir a construtora, vendi minha máquina de costura industrial e todos os meus equipamentos para ajudar com o dinheiro inicial. Foram R$80 mil que eu tinha juntado durante anos costurando de sol a sol. Ele prometeu que ia me devolver, mas depois disse que aquilo tinha sido um presente meu para o sucesso dele. Um presente. Como se décadas de trabalho pudessem ser simplesmente dadas assim, sem reconhecimento. Quando se casou com Renata, cedi meu quarto principal para eles e me mudei para o menor da casa. Quando meus netos nasceram, fui eu quem cuidou deles enquanto Renata voltava a trabalhar como enfermeira no hospital. Quantas mamadeiras eu preparei de madrugada? Quantas fraldas eu troquei? Quantas vezes levei Lucas e Beatriz no parquinho, ensinei a dar os primeiros passos, contei historinhas antes de dormir? Fui eu quem manteve essa família funcionando, enquanto Roberto construía a empresa e Renata fazia plantões. E agora, que reconhecimento eu recebia? Ser tratada como um estorvo, como uma velha que só atrapalhava. Renata desceu por volta das 6 da manhã, já vestida com o uniforme branco do hospital. Me viu sentada na cozinha e franziu a testa. Dona Aparecida, por que acordou tão cedo? Espero que não tenha feito barulho. O tom dela era frio como sempre. Ela nunca me falava com carinho, só com aquela impaciência constante, como se minha presença fosse um incômodo que ela tinha que suportar. Roberto desceu pouco depois, já arrumado para o trabalho. Pegou a xícara de café sem nem me olhar e saiu sem se despedir. Era como se eu fosse invisível na minha própria casa. Lucas e Beatriz desceram correndo, pegaram as mochilas e foram para a escola. Meus netos, que eu cuidei quando eram bebês, que levei no parque, que ensinei a andar e a falar, agora me tratavam como um móvel qualquer da casa. Não era culpa deles, claro. Eles só seguiam o exemplo dos pais. Mas doía ver como aos poucos eu tinha deixado de existir para minha própria família. Doía lembrar quando Lucas era pequeno e corria para os meus braços gritando "Vovó!" quando Beatriz me pedia para contar histórias antes de dormir. Agora mal me dirigiam a palavra. Perto do meio-dia, minha vizinha e amiga de décadas, Dona Marlene, veio me visitar. Ela percebeu na hora que alguma coisa estava errada. "Aparecida, você tá mancando? O que aconteceu?" Contei sobre a queda e sobre as palavras cruéis do Roberto. Marlene ficou indignada. Esse menino esqueceu de onde veio. Como pode tratar a própria mãe assim? Ela segurou minhas mãos e disse algo que me fez pensar. "Aparecida, você já fez demais por essa família. Talvez seja a hora de pensar em você mesma." As palavras dela ficaram na minha cabeça a tarde inteira. Pela primeira vez em muito tempo,
Comecei a me perguntar se valia a pena continuar me sacrificando por pessoas que não me valorizavam. Marlene me lembrou de coisas que eu tinha esquecido. Que eu tinha direito de ser tratada com respeito. Que minha vida também importava. Que eu não precisava aceitar humilhações só porque era mãe. Quando Roberto voltou do trabalho naquela tarde, nem perguntou como eu tinha me sentido depois da queda. Renata reclamou que eu tinha deixado água no chão do banheiro na noite anterior. Dona Aparecida, a senhora precisa ter mais cuidado. Alguém pode escorregar. A ironia era cruel. Reclamava da água que tinha causado minha queda, mas não se preocupava com meu bem-estar. Durante o jantar, eles discutiam planos para reformar a casa. Queriam ampliar o quarto deles e transformar o meu em closet. Falavam como se eu nem estivesse presente, como se eu fosse só um objeto que podia ser realocado conforme a conveniência deles. A gente podia mudar sua mãe para o quartinho dos fundos, sugeriu Renata. É menor, mas é suficiente para uma pessoa idosa. O quartinho dos fundos era um cômodo minúsculo na edícula, originalmente feito para empregada doméstica. Era escuro, mal ventilado e mal cabia uma cama de solteiro. A ideia de que me vissem como alguém que merecia menos espaço que uma empregada me doeu profundamente. Acho que seria uma boa solução, concordou Roberto sem nem me olhar. Mãe não precisa de tanto espaço mesmo. As palavras caíram como pedras no meu coração. Meu próprio filho, falando de mim como se eu fosse um objeto que podia ser guardado em qualquer canto. Fiquei calada durante toda a conversa. Não disse uma palavra. Mas por dentro, alguma coisa tinha mudado definitivamente. Eu não sabia ainda exatamente o que ia fazer, mas sabia que não podia continuar aceitando aquilo. Naquela noite, enquanto todos dormiam, fiquei acordada olhando para o teto do meu quarto. O quarto que eles queriam me tirar. E pela primeira vez em muitos anos, comecei a pensar nos meus próprios direitos. No terceiro dia depois da queda, me levantei com uma determinação diferente. Não disse nada a ninguém, mas meu coração já tinha tomado uma decisão. Enquanto Roberto estava no trabalho e Renata no hospital, comecei a revisar todos os documentos importantes guardados no escritório da casa. Fazia anos que eu não mexia nesses papéis, confiando que Roberto cuidava de todos os assuntos importantes. Mas agora sentia a necessidade de entender exatamente qual era a minha situação. Abri a gaveta e comecei a tirar pastas empoeiradas, documentos amarelados pelo tempo, papéis que continham a história da minha vida adulta. Cada envelope que eu abria trazia lembranças. Certidão de casamento com Geraldo, que me abandonou. Certidão de nascimento do Roberto. Escrituras antigas, contratos, comprovantes bancários de décadas atrás. Entre todos esses documentos, encontrei algo que me surpreendeu. A escritura original da casa. Minha memória não tinha me falhado. O imóvel estava registrado no meu nome. Quando Roberto abriu a construtora anos atrás, ele precisou usar a casa como garantia para um financiamento no banco. Como ele ainda não tinha patrimônio suficiente, eu coloquei tudo no meu nome para ajudá-lo. Ele sempre falou em transferir a propriedade para o nome dele quando fosse o momento certo, mas esse momento nunca chegou. Legalmente, essa casa sempre foi minha. Também encontrei todos os comprovantes das transferências bancárias que eu tinha feito para o Roberto ao longo dos anos. Não eram só os R$80 mil iniciais. Eram vários outros valores que eu mandei quando ele precisava de capital extra para a empresa. Somando tudo, eu tinha contribuído com mais de R$200 mil para o negócio do meu filho. Dinheiro que eu ganhei costurando de sol a sol, economizando cada centavo, sacrificando minhas próprias necessidades para apoiar os sonhos dele. Enquanto organizava esses documentos, senti uma mistura de tristeza e raiva. Tristeza porque todos aqueles papéis representavam anos de sacrifício não reconhecido. Raiva porque eu tinha sido tão ingênua, tão confiante, tão disposta a dar tudo sem pedir nada em troca. Mas também senti outra coisa. Uma sensação estranha de poder. Esses documentos provavam que eu não era só a mãe dependente que Roberto parecia enxergar. Era uma mulher que tinha construído algo valioso, que tinha contribuído significativamente para a prosperidade dessa família.
Peguei o telefone da cozinha e liguei discretamente para o Dr. Antônio Machado, advogado que tinha feito os contratos iniciais da empresa do Roberto e conhecia bem nossa situação familiar. Falei baixinho para que os vizinhos não escutassem. Doutor, aqui é Aparecida Ferreira. Preciso consultar o senhor sobre a propriedade da minha casa e alguns assuntos legais relacionados aos investimentos que eu fiz na empresa do Roberto. A voz dele pareceu surpresa, mas profissional. Claro, dona Aparecida. A senhora pode vir amanhã no meu escritório? Tenho horário livre à tarde. Confirmei a consulta e desliguei o telefone sentindo uma mistura de nervosismo e determinação. Era a primeira vez em anos que eu tomava uma decisão importante sem consultar o Roberto primeiro. Era a primeira vez que eu me posicionava como uma pessoa independente, com direitos próprios, em vez da mãe submissa que sempre fui. A mudança era assustadora, mas também libertadora. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que tinha algum controle sobre minha própria vida. Guardei todos os documentos numa pasta nova e escondi no fundo do meu guarda-roupa, onde ninguém ia mexer. Quando o Roberto voltou do trabalho naquela tarde, nem perguntou como eu tinha passado o dia. Renata reclamou que eu tinha mexido em alguns papéis no escritório. Dona Aparecida, a senhora não devia ficar mexendo nessas coisas. Pode bagunçar documentos importantes. Só sorri e disse: Desculpa, querida, só estava organizando meus próprios documentos. Mas por dentro, uma força nova estava crescendo. Eu sabia algo que ela não sabia, que eu tinha mais direitos nessa casa do que qualquer um deles imaginava. Durante o jantar, eles continuaram discutindo os planos para reformar a casa. Roberto tinha conseguido alguns orçamentos para ampliar o quarto dele e transformar o meu em closet para Renata. A gente pode começar a obra mês que vem, disse ele animado. Vai ficar perfeito. A Renata vai ter todo o espaço que precisa para as roupas e sapatos dela. Falavam sobre meu quarto como se já fosse deles, como se minha opinião não importasse, como se meu conforto fosse irrelevante. E onde a vovó vai dormir? Perguntou Beatriz, minha neta mais nova. Era a primeira vez em dias que alguém na família mostrava alguma consideração por mim. Roberto mal levantou os olhos do prato. Sua avó vai para o quartinho dos fundos. É menor, mas é suficiente para uma pessoa. A forma casual como ele disse aquilo, como se estivesse falando onde colocar um móvel velho, me machucou profundamente. Mas dessa vez, em vez de dor, eu senti uma calma estranha. Sabia que muito em breve as coisas iam mudar drasticamente. Fiquei em silêncio durante toda a refeição, guardando meu segredo. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Não imaginavam que a mulher que consideravam fraca e submissa tinha encontrado as provas do próprio poder. Naquela noite, depois que todos foram dormir, fiquei acordada no meu quarto rezando. Pedi a Deus que me mostrasse o caminho certo, que me desse forças para fazer o que fosse necessário. Senti uma clareza estranha, como se uma voz interior sussurrasse que eu merecia mais do que estava recebendo. Pensei nos documentos guardados no guarda-roupa. Pensei na consulta com o advogado no dia seguinte. Pensei em tudo que tinha suportado calada durante anos. E naquele momento, olhando pela janela para o céu estrelado de Ribeirão Preto, eu soube exatamente o que precisava fazer. Não era vingança que eu buscava, era justiça. Era o reconhecimento de que eu também tinha valor, de que minha vida também importava, de que meu bem-estar também merecia consideração. Era hora de agir. Na manhã seguinte, esperei Roberto e Renata saírem para trabalho e os netos irem para a escola. Quando a casa ficou vazia, peguei meu melhor vestido, arrumei o cabelo com cuidado e me preparei para a consulta mais importante que eu tinha tido em anos. Guardei todos os documentos numa pasta nova e fui para o centro da cidade. O escritório do Dr. Antônio Machado ficava num prédio antigo, perto da praça principal de Ribeirão Preto. Enquanto subia as escadas para o segundo andar, senti uma mistura de nervosismo e determinação. Era a primeira vez em anos que eu tomava uma decisão tão importante por conta própria, sem consultar o Roberto, sem buscar a aprovação dele, sem considerar os sentimentos dele antes dos meus. Era assustador e libertador ao mesmo tempo. O doutor me recebeu com a cortesia profissional de sempre. Era um homem de uns 60 anos, cabelo grisalho, expressão séria, mas gentil.
Tinha cuidado de vários assuntos legais para o Roberto ao longo dos anos e conhecia bem a história da nossa família. Dona Aparecida, ele disse enquanto me oferecia uma cadeira. Que bom ver a senhora. Em que posso ajudar? Expliquei minha situação com cuidado, mostrando todos os documentos que tinha encontrado. Contei sobre o tratamento que estava recebendo do Roberto e da Renata, sobre a falta de respeito, sobre os planos de me mudar para o quartinho dos fundos. O Dr. Antônio escutou atentamente, revisando cada documento com expressão cada vez mais séria. Depois de examinar todo o material, ele levantou os olhos e me olhou diretamente. Dona Aparecida, disse com voz firme, quero que a senhora entenda uma coisa muito claramente. Essa casa é legalmente sua. O Roberto nunca completou o processo de transferência de propriedade depois de conseguir o financiamento. A senhora tem direito absoluto de decidir quem pode ou não morar nesse imóvel. As palavras dele confirmaram o que eu já suspeitava, mas ouvir de um profissional dava uma realidade completamente nova à situação. Além disso, continuou o doutor, esses comprovantes bancários mostram que a senhora fez contribuições substanciais para a empresa do Roberto. Se ele quisesse contestar o direito da senhora à propriedade, esses documentos seriam evidência muito forte dos seus investimentos. Ele explicou que eu tinha várias opções legais, desde simplesmente estabelecer novas regras para a casa, até, se fosse necessário, solicitar que os ocupantes atuais encontrassem outro lugar para morar. A conversa durou mais de 1 hora. O Dr. Antônio me explicou todos os meus direitos, as opções disponíveis e os procedimentos corretos para exercer esses direitos. Dona Aparecida, ele disse antes de continuarmos, a senhora tem certeza de que quer seguir em frente com isso? Uma vez registrada a notificação, não tem volta. Olhei para ele com uma serenidade que nem eu mesma conhecia. Doutor, tenho certeza. Passei anos demais aceitando desrespeito. Chegou a hora de defender minha dignidade. Fomos juntos ao cartório de registro de imóveis e registramos oficialmente a notificação de desocupação. O prazo legal para eles saírem era de 30 dias. O processo no cartório foi mais simples do que eu imaginava. O doutor tinha preparado todos os documentos necessários e eu só precisei assinar em vários lugares e apresentar meu RG e CPF. A funcionária que nos atendeu revisou os papéis e depois me olhou com um sorriso compreensivo. Dona Aparecida, esses documentos estão em perfeita ordem. A propriedade legalmente pertence à senhora. Quando saí do cartório, me senti como uma pessoa completamente diferente. Já não era a mãe submissa que aceitava qualquer tratamento por amor. Era uma mulher com direitos legais claros, com opções reais, com poder verdadeiro para mudar sua situação. Voltei para casa antes que eles chegassem. Sentei na mesa da cozinha e comecei a escrever 3 cartas. Uma para o Roberto, uma para a Renata, uma para os meus netos. Escrever essas cartas foi um dos momentos mais difíceis, mas também mais libertadores da minha vida. Cada palavra representava anos de dor acumulada, de humilhações silenciadas, de amor não correspondido. Na carta para o Roberto, escrevi: meu filho, durante 71 anos construí uma vida baseada no amor e no respeito. Você escolheu me tratar como um fardo, então vou te libertar desse peso. Essa casa sempre foi minha por direito legal e decidi que quero viver meus últimos anos em paz. Você tem 30 dias para encontrar outro lugar para sua família. Todo o dinheiro que investi na sua empresa eu considero como pagamento pelos anos de humilhação. Não quero vingança, só quero dignidade. Para Renata, escrevi uma carta simples, mas direta. Você sempre me viu como um problema. Agora não sou mais seu problema. Não precisava de mais palavras para ela. Durante anos tinha tolerado sua frialdade, sua impaciência, sua falta de respeito básico. Agora não ia mais tolerar nada disso. Para os meus netos, deixei palavras de amor. Expliquei que às vezes precisamos nos afastar de quem não nos valoriza, mas que sempre os amaria, não importasse as decisões dos pais deles. Pedi que um dia, quando fossem adultos, tentassem entender as razões da avó. Deixei os 3 envelopes sobre a mesa da cozinha, bem no centro, onde ninguém poderia deixar de ver.
Depois, peguei uma mala com minhas coisas essenciais e saí de casa. Dona Marlene tinha oferecido um quarto na casa dela por alguns dias, enquanto eles se organizavam para sair. Não era que eu tivesse medo de enfrentar a reação deles. Só queria dar tempo para processarem a informação e tomarem suas decisões sem pressão direta da minha parte. Marlene me recebeu de braços abertos. Aparecida, ela disse com um sorriso orgulhoso. Finalmente você tomou a decisão certa. Já era hora de se valorizar. Ela tinha preparado o quarto de hóspedes especialmente para mim, com flores frescas e toalhas limpas. Era um gesto simples, mas significativo. Pela primeira vez em muito tempo, alguém estava fazendo um esforço especial para me fazer sentir bem-vinda e valorizada. Agora era só esperar. As cartas estavam escritas, os documentos registrados, a decisão tomada. O resto estava nas mãos de Deus e do destino. Por volta das 6 da tarde, quando Roberto normalmente voltava do trabalho, meu celular começou a tocar. Era ele, e a voz soava desesperada. Mãe, o que significa essa carta? A senhora não pode fazer isso. Onde a gente vai morar? Eu tenho uma família. Respondi calmamente. Roberto, você disse que eu só caía para chamar atenção. Então decidi sair da sua vida. A casa sempre foi minha legalmente. Os documentos estão todos registrados no cartório. Você tem 30 dias. Ele tentou argumentar, suplicar, até chorar no telefone, mas eu mantive minha posição com firmeza. Você fez sua escolha quando me deixou caída no chão do banheiro. Agora eu fiz a minha. Expliquei que tinha consultado um advogado, que todos os procedimentos legais estavam em ordem, que não tinha nada que ele pudesse fazer para reverter minha decisão. Mãe, por favor, ele suplicava. A gente pode conversar sobre isso. A gente pode chegar num acordo. Mas eu já tinha tomado minha decisão final. Roberto, disse com voz firme, mas não cruel. Durante anos eu tentei conversar com você. Tentei explicar como eu me sentia. Tentei pedir respeito básico. Você escolheu me ignorar. Agora é tarde demais para conversas. Desliguei o telefone e me senti estranhamente em paz. Pela primeira vez em anos, eu tinha colocado minhas próprias necessidades em primeiro lugar. Tinha defendido minha dignidade. Tinha tomado o controle da minha própria vida. Roberto ligou mais 3 vezes naquela noite, mas eu não atendi. Renata até veio até a casa de Dona Marlene, mas minha amiga não deixou ela entrar. A Dona Aparecida tomou a decisão dela, disse Marlene através da porta. Vocês tiveram anos para tratar ela com respeito e escolheram não fazer isso. Agora enfrentem as consequências. Era reconfortante ter alguém me defendendo, alguém que entendia a minha situação e apoiava a minha decisão. Naquela noite, Marlene e eu ficamos acordadas conversando sobre tudo o que tinha acontecido. Você se sente culpada? Ela me perguntou. Pensei bem antes de responder. No começo, sim, admiti. Mas depois lembrei de todas as noites que passei chorando em silêncio, todas as vezes que aceitei desrespeito por amor de mãe, todos os anos que sacrifiquei minha própria felicidade pela deles. Não me sinto mais culpada. Me sinto libertada. Marlene concordou com a cabeça. Amor de mãe não significa aceitar qualquer tratamento, ela disse. Também significa ensinar nossos filhos a tratar as pessoas com respeito. O Roberto precisava aprender essa lição, mesmo que fosse do jeito difícil. 5 dias depois, recebi uma ligação do Dr. Antônio Machado. Dona Aparecida, ele disse. O Roberto veio no meu escritório essa manhã pedindo assessoria legal para contestar a decisão da senhora. Expliquei que ele não tem fundamento legal para isso. A propriedade está claramente registrada no seu nome e a senhora tem direito absoluto de decidir sobre ela. O doutor também me informou que Roberto tinha perguntado sobre a possibilidade de comprar a casa, mas quando soube o preço de mercado atual, percebeu que não tinha recursos financeiros suficientes. 2 semanas depois da minha decisão, recebi uma visita inesperada. Era Beatriz, minha neta mais nova, que tinha conseguido meu paradeiro com uma vizinha e veio escondida dos pais. Estava com os olhos vermelhos de chorar e correu me abraçar assim que me viu. Vovó, ela disse soluçando, por que a senhora foi embora?
O papai disse que a senhora não ama mais a gente. Meu coração apertou, mas mantive minha resolução. Expliquei com cuidado, usando palavras que ela pudesse entender, que eu sempre os amaria, mas que tinha precisado tomar uma decisão difícil para proteger minha própria felicidade. Às vezes, meu amor, eu disse, quando as pessoas não nos tratam bem, a gente precisa se afastar delas, mesmo amando. Seu pai e sua mãe me tratavam de um jeito que me machucava muito, e eu decidi que não podia mais aceitar isso. Beatriz me perguntou se podia me visitar, e eu disse que quando ela fosse maior de idade e pudesse tomar suas próprias decisões, sempre seria bem-vinda na minha vida. Por enquanto, expliquei, você precisa obedecer seus pais, mas quero que saiba que sua avó te ama e sempre vai te amar, não importa o que aconteça. Foi uma conversa dolorosa, mas necessária. Eu esperava que um dia ela entendesse completamente minha decisão. Uma semana antes do prazo acabar, Roberto tentou uma última estratégia. Trouxe um padre da paróquia para tentar me convencer a mudar de ideia, argumentando que uma boa mãe cristã não abandona sua família. Mas o padre, depois de ouvir toda a história, surpreendentemente ficou do meu lado. Dona Aparecida, ele me disse, o respeito aos pais é um mandamento, mas isso não significa que a senhora deva aceitar maus tratos. Deus também quer que a senhora viva com dignidade. As palavras dele me deram ainda mais certeza de que eu estava no caminho certo. No final dos 30 dias, Roberto, Renata e as crianças se mudaram para uma casa alugada do outro lado da cidade. No dia da mudança, observei da janela de Dona Marlene enquanto eles tiravam os pertences. O caminhão de mudança estacionado na frente, os móveis sendo carregados, as caixas empilhadas na calçada. Senti uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza pela ruptura familiar, pelo fim de uma convivência que um dia foi harmoniosa, pelo distanciamento dos meus netos, mas alívio por finalmente ter tomado o controle da minha própria vida, por ter defendido minha dignidade, por ter mostrado que Aparecida Ferreira não era uma mulher que podia ser pisoteada sem consequências. Era o fim de um capítulo doloroso e o começo de uma nova etapa. Uma etapa de paz, de respeito próprio, de dignidade recuperada. Naquela noite, pela primeira vez em anos, dormi tranquila, sabendo que tinha feito a coisa certa. 3 meses tinham passado desde que retomei oficialmente a posse da minha casa. Roberto tinha tentado me procurar várias vezes, mas eu tinha decidido que algumas pontes, quando são queimadas pela falta de respeito, não merecem ser reconstruídas. Ele conseguiu alugar uma casa menor do outro lado da cidade e soube por Dona Marlene que estava passando por dificuldades financeiras. O aluguel era alto e ele tinha precisado pedir empréstimo para pagar a mudança. Renata estava fazendo plantões extras para ajudar com os gastos. Eu tinha transformado minha casa num verdadeiro lar novamente. Marlene se mudou para o quarto principal depois que eles foram embora e dividíamos os gastos e as tarefas domésticas com alegria. De manhã tomávamos café juntas na varanda, conversando sobre nossas vidas, nossos filhos, nossos sonhos que ainda podiam se realizar. Era uma convivência leve, sem tensões, sem cobranças, sem aquele peso que eu carregava antes. Voltei a costurar, não por necessidade, mas por prazer. Fazia roupas para os netos de Marlene, arrumava peças para as vizinhas e aos poucos ia recuperando a alegria de fazer algo que sempre amei. O dinheiro que entrava era meu para gastar como eu quisesse, sem precisar pedir permissão ou dar explicações para ninguém. Cuidava do jardim com carinho, plantei uma horta com tomate, cebolinha, couve e hortelã. Trabalhar a terra com minhas próprias mãos, ver crescer as plantas que eu semeei, colher os frutos do meu trabalho, tudo isso me dava uma satisfação profunda que eu tinha esquecido que existia. Me inscrevi nas oficinas do Centro de Convivência para idosos do bairro. Participava das aulas de pintura nas terças e de escrita criativa nas quintas. A professora Lúcia, uma mulher de uns 50 anos, nos incentivava a escrever sobre nossas experiências de vida. As histórias de vocês são valiosas, ela dizia. Tem uma sabedoria que as gerações mais novas precisam ouvir. Nessas oficinas conheci outras mulheres com histórias parecidas com a minha. Dona Carmen tinha sido praticamente escravizada pela nora durante 15 anos antes de encontrar coragem para se mudar para a casa da irmã.
Dona Socorro suportou anos de comentários maldosos do filho antes de decidir morar sozinha num apartamento pequeno, mas digno. Essas mulheres se tornaram minha rede de apoio e juntas formamos uma espécie de irmandade de sobreviventes. Num sábado de manhã, enquanto regava as plantas do jardim, vi um carro familiar estacionar na frente da casa. Era Roberto. Meu coração bateu mais forte, mas mantive a calma. Ele desceu do carro e ficou parado na calçada, olhando para a casa que um dia considerou sua. Parecia mais magro, mais cansado, como se os últimos meses tivessem sido difíceis para ele. Depois de uns minutos, ele veio até onde eu estava no jardim. "Mãe", disse com voz suave, "a gente pode conversar?" Olhei para ele calmamente, sem mostrar raiva nem dor, só serenidade. "Roberto", respondi, "a gente teve 30 anos para conversar. Você escolheu não me escutar durante todo esse tempo." Ele tentou se explicar, pedir desculpas, prometer mudanças, mas eu mantive minha posição. "Filho", disse com voz firme, mas não cruel, "algumas lições na vida são dolorosas, mas necessárias. Você precisava aprender a valorizar as pessoas antes de perdê-las. Eu precisava aprender a me valorizar o suficiente para exigir respeito. Os dois aprendemos nossas lições, mas é tarde demais para mudar o que já passou." Roberto perguntou se um dia eu poderia perdoá-lo. Pensei bem antes de responder. "Roberto, eu já te perdoei, mas perdoar não significa esquecer, e não significa que as coisas podem voltar a ser como antes." Expliquei que podia ter uma relação cordial com ele se realmente tivesse mudado, mas que nunca mais ia morar debaixo do mesmo teto com ele e a família dele. "Respeito", eu disse, "é algo que se mostra com ações ao longo dos anos, não com palavras bonitas durante uma crise." Ele entendeu que minha decisão era final e foi embora sem tentar mais argumentos. Algumas semanas depois, Lucas e Beatriz apareceram na frente da casa, voltando da escola. Pararam no portão e me viram no jardim. "Vovó", gritou Beatriz, "como a senhora tá?" Sorri para eles e disse que estava muito bem. Deixei que entrassem por alguns minutos para ver o jardim. Estavam admirados com a transformação. "Tá mais bonito do que nunca", disse Lucas, tocando as flores com cuidado. Antes de irem embora, eu disse algo importante. "Quero que saibam que amo muito vocês e que minha decisão de me afastar não teve nada a ver com vocês. Quando forem maiores e puderem entender melhor as relações entre adultos, espero que compreendam por que eu fiz o que fiz." Um dia recebi uma carta que me emocionou profundamente. Era da minha prima Zilda, que mora em Belo Horizonte. Ela escrevia para contar que tinha decidido seguir meu exemplo. Depois de anos suportando o desrespeito do filho e da nora, tinha se mudado para uma casa de repouso, onde podia viver com dignidade. "Sua coragem me inspirou", ela escreveu. "Durante anos pensei que tinha que aceitar qualquer tratamento porque era mãe, mas seu exemplo me mostrou que também tenho direito à dignidade. Obrigada por me ensinar que nunca é tarde demais para mudar nossa vida." A carta dela me encheu de uma satisfação profunda. Se minha experiência podia ajudar pelo menos uma pessoa a encontrar sua própria força, então todo o sofrimento tinha valido a pena. Aos 71 anos, descobri que nunca é tarde para recomeçar. Aprendi que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Entendi que, às vezes, o maior ato de amor que podemos ter por nós mesmos é o silêncio que escolhemos manter diante de quem não soube nos valorizar. Roberto ainda tenta me ligar de vez em quando, mas escolhi não atender. Não por raiva, mas porque aprendi que mereço paz, respeito e dignidade. E descobri que, mesmo depois de tantos anos vivendo para os outros, ainda posso ser feliz do meu próprio jeito. Se você gostou dessa história, responda nos comentários. No meu lugar, o que você faria? E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Ele tem uma reviravolta surpreendente e emocionante, que vai te prender do começo ao fim.